Olá, estamos aqui com o Juventude Prateada, na plataforma Multiprosa aqui da CDL BH, e a gente vai falar hoje com uma querida amiga. Essa querida amiga vai nos contar histórias da sua vida, e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre todo o processo que ela passou, todo o processo que ela está passando, para até nos dar referências, nos orientar. Essa querida amiga é uma professora chamada Sônia Lazzarini. Bom dia, Sônia. Bom dia, tio Flávio. A gente fala que nós estamos ouvindo esse programa em qualquer horário, né? Mas o bom dia sempre é bom dia. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Sônia, quem é você? Então, Essa pergunta é difícil, né? É complicada, né? É. Mas eu sou filha de uma mãe que teve câncer, de um pai maravilhoso, de uma família de 9 irmãos, de pais que estudaram até o primário e que fizeram questão que todos os filhos estudassem. Sou professora, né? Sou formada em Relações Públicas, mestre em Administração e estou há 3 anos dando aula online, né? Que é uma tristeza, né? Mas volto o próximo semestre presencial, se Deus quiser. A gente é acostumado com o presencial, então isso faz uma falta muito grande, né? O contato, né, com esses alunos faz falta. E é engraçado que, assim, eu parei de estar presente em sala de aula para fazer palestras. E o ambiente de sala de aula faz muita falta. O dar a palestra é uma coisa. O estar em sala de aula, porque você tem contato, tem vínculo. E isso pra gente é importante, né? Conhecer histórias, olhar nos olhos. Mesmo que sejam 6 meses, né? Isso Exato. É extremamente importante para o professor, né? E a gente se reinventou na pandemia, mas o que que eu mais ressalto é que quando nós voltamos para o presencial, eu com 15 dias dando aula presencial, aí eu tive o diagnóstico, né? Uhum. E aí eu voltei, tive licença e fiquei online o tempo todo. Até hoje eu continuo online. E que diagnóstico foi esse? Pois um diagnóstico meio estranho, né? Eu sempre me cuidei, né? O que sempre me cuidou? Eu sou de uma família que o tal do câncer é mais do que um signo, né? Então não é um estigma falar câncer. Então uma família de mulheres com câncer de mama, câncer de bexiga, de pulmão, intestino. E eu sempre me cuidei por conta disso, né? Principalmente por causa do câncer de mama, que é uma coisa mais genética. E esse sempre me cuidar é sempre ir ao mastologista, anualmente, né? E aí, com a pandemia, a gente tinha outras prioridades. E a minha mãe ficou muito doente, né? Ela teve um diagnóstico de câncer, tratou durante a pandemia, e a pandemia a gente entrava na nossa casa, tomava banho de... Para poder entrar, né? Banho de... esterilizava para entrar. Se as pessoas tinham cuidado, na sua casa era redobrado. Redobrado, exatamente. E aí, com o falecimento dela, na verdade, assim, a idade, né? E ela lutou muito, mas quando ela faleceu, eu falei, bom, agora vamos voltar, né, aos cuidados. E foram 2 anos, né? E batata, né? Só 2 anos, tio Flávio. 2 anos você é o médico? Nossa. Batata. É mesmo? Batata. E aí, do diagnóstico até a cirurgia, foram 30 dias. Aí eu fico pensando assim, em mulheres que não têm plano de saúde, né, que precisam, né, da saúde pública e não têm esse acesso. É meio doentio isso, né? Eu pensei muito nessas mulheres. Porque a gente passa pelo processo, você deve ter passado pelo processo pensando nos privilégios que tem, né? Porque é um misto, né, de pensamentos. Você não sabe... Quando veio o diagnóstico, o que vem à sua cabeça? Nada. Nada. Eu entrei em transe e fiquei, assim, completamente... A gente fica pasma, né? Fica branco, não acontece nada, né? Na verdade, o meu marido... Ele ficou branco como a cera e eu quase desmaiou, mas eu assim, nada. Aí virou a ficha quando o médico disse para mim que eu tinha que fazer uma mastectomia, né, que é a retirada cirúrgica da mama, completa da mama. E, inclusive, quando ele falou isso, eu falei, como assim?
viver sem uma mama, né? Uhum. E isso assusta, né? É. E aí foi caindo a ficha, mas assim, um mês foi muito rápido, né? Então eu fico pensando assim, nossa, eu tive acesso à ressonância, né? À cintilografia, a exames de laboratórios. Em 30 dias, aí no final do mês já estava sem a mama. O grande problema é esse, ficar Uhum. sem a mama. A gente estava falando dessa questão do cabelo, né? É simbólico e é físico também, logicamente. Quando o cabelo vai caindo, você tem que cortar. A mulher, ainda mais, o cabelo é algo que é muito, né? Constitui a mulher. Lógico que tem gente que gosta de não usá-lo, mas simbolicamente ele é forte. E a mama também, né? E aí, Exatamente. o tirar uma mama, tudo muito novo para você. E você ainda tinha saído do falecimento da sua mãe por um câncer também. Exatamente. E aí, na verdade, naquele momento, eu pensei assim, por que não eu, né? Que as mulheres pensam normalmente assim, por que eu? Uhum. Naquele momento eu pensei, por que não eu, né? Porque parece que já estava assim, meio direcionado, né? E o cabelo, você está falando do cabelo, o cabelo molda, né? A fisionomia da mulher. Uhum. E a mama, ela é um símbolo de feminilidade, né, de sensualidade, Uhum. né? Então, você ficar sem isso, acho que foi mais angustiante, né? Uhum. Porque no abraço você não sente nada, Uhum. né? Você tem um negócio que não tem, não sei, você não tem um toque, Sensibilidade nenhuma, né? nenhuma, Uhum. né? E isso mexe, né, com todo o potencial da mulher, né? Todo aquele sentimento, né? Eu sou privilegiada porque hoje o SUS faz isso, mas assim, com as mulheres que já estão assim, com câncer bem avançado. Sei. No meu caso, foi colocado chama expansor, né? A cada mês, né? Vai aquele expansor, o médico vai colocando um soro, né? Intravenoso para que você possa fazer cirurgia lá na frente. Tem mulheres, quando é diagnosticada com câncer, faz o tratamento antes para depois fazer a cirurgia. Eu, por conta do tamanho, da extensão, teve que retirar, né, a mama, fazer o esvaziamento das axilas para depois fazer o tratamento. E olha que quando você falou que você vai regularmente, né, ao médico, esse período de 2 anos aí, como que faz uma diferença muito grande, né? Porque às vezes a pessoa relaxa e fala assim, e isso em qualquer tipo de situação, mas 2, 3 anos não é nada, né? A vida inteira você se cuidou. 2, 3 anos não é nada. E se você Exatamente. tivesse descoberto antes, seria um processo bem diferente? Não, segundo o médico, não. Uhum. Que, na verdade, da última vez que eu tinha feito os exames, olha, não estava aqui, Sônia. Você pode ter saído no outro dia, começado esse processo. Uhum. Então, assim, segundo ele, eu poderia ter avançado, ter progredido esse câncer de qualquer jeito. Sei. Né? Então, no DNA já estava marcado lá que eu teria, em algum momento teria. Mas cresceu muito rápido, né? Aí o médico falou assim, ó, tá aqui, mas como tá aí, né? Então, ele foi um câncer chamado carcinoma lobular invasivo, então ele dá atrás da mama, você não sente, você não tem o autoexame, não dá para sentir. Enfim, né? Esse tipo de câncer, ele não é agressivo, aliás, todo câncer é agressivo, né? Mas ele é um câncer que só detecta em exame de imagem. Então, assim, para mim não fazia diferença, né? Agora, quando você tem o resultado, você fez a cirurgia, um mês depois, você tem que passar por químio e rádio também. Né? Esse processo demorou quanto tempo? Na verdade, foi quase uma gestação, né? E como toda gestação, é um processo sereno, né? Calmo, mas repleto de energia. É um processo que às vezes é doído, outras vezes não. A químio foram 16 sessões e as primeiras vai super tranquilo, aí depois aquele remédio vai acumulando no corpo da gente,
e aí você não tem cabelo em parte nenhuma. Na cabeça, dentro do nariz. Nenhuma. Cílios. Cai tudo de tão forte que é o remédio. E depois, e assim, fora, eu falo que é um processo pesado porque tem as sequelas da medicação. Então, o remédio vem matando tudo, né? As células boas, as células ruins. Né? E com o remédio você tem uma série de consequências, por exemplo. Você tem ânsia de vômito, né? Então você tem diarreia, você não consegue comer, você não consegue, em alguns momentos você não consegue, você está num ambiente e aquele cheiro começa a te dar uma angústia, né? É meio punk, sabe? Mas terminou essa fase, né? E aí foi num susto, terminou, aí começa a rádio, né? A químio, ela você tem enfermeiras, né, lá cuidando, você tem um médico, a rádio não, você entra para um túnel, você fica quieta ali 5 minutos, mas você vai todos os dias. E aquilo O corpo já está frágil, né? Nossa. E aí você tem todo esse processo de deslocamento, né? Exatamente. E aquela... Tem um momento, isso vai de pessoa para pessoa, logicamente. Dizem que as pessoas, quando elas descobrem o câncer, talvez elas descubram uma força que elas não tenham, né? Porque quando a gente olha para alguém que está fazendo tratamento, a gente fala assim, eu acho que eu não daria conta, né? E quando você passa por isso, várias pessoas já fizeram o relato de que elas não sabem de onde que saiu essa força. Mas tem um momento que parece assim que, eu vou desistir de tudo isso. Com você? Eu, na verdade, para ser sincera, tio Flávio, foi depois do tratamento. No tratamento, eu acho que assim, existe uma Sônia antes do câncer e uma Sônia depois. A antes do câncer plena, né? Uma mãe gentil, uma mulher, uma esposa, uma amiga, repleta de energia. Claro que tinha os seus medos, os seus altos e baixos, mas depois do câncer, eu acho que a gente descobre tem uma energia na gente que a gente desconhece, né? Uma fé que é do tamanho do mundo, né? Uma coragem, que é isso que a gente tem, que a gente não sabe de onde tira, e isso é pura verdade. Mas eu senti assim, baqueada depois do tratamento. A gente tem que tomar uma medicação durante um bom tempo, e essa medicação, eu já estou na 3ª medicação, o meu médico foi trocando, essa medicação derruba. Você tem todos os problemas possíveis, dor na junta, dor no pé, dor de cabeça, resseca a pele, você não tem paladar. Eu falei, peraí, gente, acabei de não sair. Não acabou, né? Acabou, já estou com cabelo, né? Mas agora eu consegui manter nessa 3ª medicação, então agora eu já estou. Mas ela tem um outro processo? A 3ª, vem uma 4ª? Existe isso? Não. É uma medicação, no caso do câncer de mama, você tem que tomar um bloqueador hormonal, né, para que essas células elas ficam escondidas, elas acabem. Então, quando... Eu achei muito engraçado, tem um professor, ele é muito querido, e a mulher dele morreu de câncer de mama quando fez 5 anos. Que a história é que o 5º ano, depois de tomar medicação, você fala assim, acabou o câncer. Tô livre. Tô livre. E aí ele fala, quando deu o 5º ano, a esposa dele morre. E aquilo me angustiou. Ele falou, olha, não existe cura de câncer. Não existe isso, não. Existe remissão. Então, eu estou na fase da remissão. Agora, você falou uma coisa interessantíssima, várias coisas interessantíssimas, mas uma delas que me chama muita atenção. Você segue alguma religião? Não, eu fui criada na região católica, né? Mas... Você é de Belo Horizonte? Sua família é de Belo Horizonte? Não, é do interior de Minas. Você falou 9 irmãos? Não, né? Interior de Minas, uma cidadezinha muito pequena, mas eu sou... Como é que chama a cidade? Eu adoro saber essas curiosidades assim. Se chama Nova Era. Quando eu saí, tinha
20 e tantos habitantes, hoje tem 17. Tá? Mas Nova Era é aqui pertinho, não é? É 130 quilômetros daqui. De Belo Horizonte. Mas aí você foi criado numa família católica, mas você não é praticante de uma religião, você é católica como muita gente é. Exatamente. Né? Qual que é a sua relação com a fé? Quando você fala de fé, não precisa especificamente ser de uma religião espírita, de uma religião evangélica, mas qual que foi a sua relação com a fé? Porque muita gente fala sobre o sentido de vida e que a gente precisa de acreditar em alguma coisa. Isso realmente tem sentido nesse momento? Tem muito sentido. A minha mãe, ela nunca foi de frequentar a igreja, mas era muito católica. Mas ela tinha um negócio nela que passava pra gente, falou, olha, a fé, você não nasce com ela, você não aprende. Né? Não tem jeito de você aprender a fé. Um momento você vai acreditar em alguma coisa, sabe? E ela tinha muito essa gana. Ela não era de rezar texto. E a minha mãe sempre foi fervorosa, né? Uhum. Então a fé, a gente... É um negócio... É um pontinho lá dentro que vai crescendo, né? Mas e a gente tem que se apegar a alguma coisa mesmo, né? Porque você fica assim, num... É lógico, você tem o seu esposo, não tem? Uhum. Tem seu esposo, tem seus filhos. Quem é que te acompanhava nessas sessões? Olha, eu tenho 4 irmãs. Todas elas... não, eu vou. Não. Quem me acompanhou foi meu marido. E eu via claramente, assim, no Instituto de Oncologia, que os homens eram sempre acompanhados de mulheres. E as mulheres acompanhadas de mulheres. De outras mulheres. E aí eu via meu marido, eu falei, não, as meninas vão comigo, minhas irmãs, né? Ele fez questão. Até exame de sangue ele ia comigo. Na verdade, assim, eu acho que ele não sentiu medo da perda, não. Mas foi um momento que a gente se reaproximou muito. A nossa relação foi muito bom, né? Essa proximidade, né? Foi ótimo. Tem uma filósofa da tribo da Gara, lá da África, que ela chama Sobon Fusomé. Ela fala que alguma coisa nesse sentido, tá? Toda ferida é também um presente, né? E que na ferida há uma certa dose de veneno e que se você sugar uma dose muito alta, você morre, mas se você sugar uma dose exata, você se cura, né? Porque é justamente a medicação. E ela fala que isso é uma tradição da família dela, da tribo dela. E quando a gente fala isso, eu usei esse termo agora, né? Essa frase agora na CDL, na rádio, e eu pensei sobre ela assim, é fácil, tão fácil falar, né? Então, assim, toda ferida, porque eu passei por uma dengue. E a dengue, olha só, quase que eu perdi assim, o meu rumo, porque eu não sou de hospital, eu não sou... Então uma denguezinha me derruba. E dengue é horrível, mas uma denguezinha me derrubou. E quando eu comecei a sentir aquelas dores e aquele negócio de parece que você não vai sair da cama porque não tem ânimo mais... Aí eu comecei a pensar assim, engraçado, quando a gente fala da dor, que é um presente, mas quando você tá na dor, ela não é um presente, ela dói, né? E aí você passa por esse processo e olha para o seu marido e fala sobre a relação, sobre a aproximação. Qual que é a sua relação com a dor? Pois é, eu sempre, nunca suportei a dor. Nunca, eu sou meio mole, né? Mas o que me dava... coragem, né, que me dava energia, é que quando eu chegava na antessala do atendimento, lá do tratamento, tinha pessoas piores do que eu. Tinha mulheres com câncer na faringe que não falavam, mulheres lindas. Tinha mulheres do SUS, que a gente percebia que era do SUS, porque assim, chegava toda amassadinha, né, com uma sacolinha, e a gente percebia que passaram a noite, né, numa van, num ônibus da prefeitura. E eu chegava, eu falei, meu Deus, eu tô com meu marido aqui do lado, elas estão sozinhas, ou com outra mulher, né? Eu tô aqui. Então, quando você toma a medicação, olha, para ser sincera, você toma um coquetel, né? Vem um negócio lá para não ter ânsia de vômito, vem um negócio pro estômago, não sei o quê. A medicação é 10 minutinhos, né? É jogo rápido. O negócio é depois, né? Então você dorme, você fica tranquilo. Quando você sai bacana, mas quando você chega em casa, ainda bem que você está em casa, né? Aí começa, né? Tem que ficar na porta do banheiro. Então, assim, sentir dor é complicado, né? Dor física, né? É complicado.
Mas o passar mal, será que é dor, né? Então, a dor a gente controla, ela passa, né? Ela passa. Agora, essa dor mais ampla, essa dor que é a dor mestra que a gente fala, né? Que você passou por esse processo, porque muda toda a sua relação com a família, muda a sua relação com o trabalho, mudam-se os questionamentos, né? Essa dor que você teve, ela foi realmente mestra? Então, eu te digo... Ou é uma teoria? Não, eu acho que é uma dor de transição, sabe? Você começa a ressignificar várias esferas da vida. Então, essa dor, ela começa a ser pautada. Lá atrás eu não tive dor, aquilo não era dor, né? O que eu vivo hoje eu tenho 2 filhos, meu marido, minhas irmãs. Eu quero ficar próxima delas, minhas amigas. Então, aquilo assustava. Não, acabou, passa, né? Mas é um outro tipo de dor, né? É uma dor que você tem que ressignificar, você tem que controlar, que é difícil. Nossa, com difícil, certeza. muito difícil. Olha, a gente tinha muita coisa para falar ainda. Eu queria falar mais sobre a vida, queria falar mais sobre a relação, né, da sua com relação à morte, porque a gente às vezes evita de falar nisso em qualquer momento, não seja só na doença, não. Mas a gente vai ficar, eu sempre fico devendo uma nova volta com cada convidado que vem, tá? Porque aí parece que a gente tem um compromisso de se reencontrar, de trocar outras ideias. Mas eu queria aproveitar nesse momento que a gente está encerrando para poder te perguntar. Houve uma mudança, pelo que você falou, da Sônia do passado, né, da Sônia antes do câncer para a Sônia agora. Como é que quem é a Sônia de agora? Olha, a Sônia de agora é uma Sônia desacelerada, é uma Sônia que tem mais amor, tinha amor, mas o amor ele ficava muito restrito à família, aos amigos. É um amor mais pro mundo. Estou me permitindo a ser mais grata, muito mais grata, né? Então, eu acho que é uma Sônia, não digo mais feliz, mas desacelerada. A vida tem outro significado. Parece que os momentos estão tendo outros sentidos, né? Uma pessoa falou isso comigo, que assim, o tempo da gente era de uma pressa tão grande, de uma correria tão grande, e sem sentido mesmo, que você vai trabalhando, acumulando ou não, e de repente você olha para aquilo, e a gente que é mineiro, a gente tem essa mania de falar, né? Eu vou trabalhar demais, porque quando aposentar, aí sim eu vou viver, né? E não deixar o viver para depois aposentar, deixar o viver para depois de alguma coisa, né? Viver enquanto se vive, né? Você trouxe um livro para indicar para gente, o nome de um livro? Então, uma grande amiga, que é publicitária e psicóloga, me enviou um livro durante o tratamento, e esse livro me marcou muito. É de uma autora americana chamada Gayle Feldman, e o livro se chama Rompendo contra o Destino. É uma experiência, é uma história linda de uma mulher que teve 4 gerações de câncer de mama, e ela foi diagnosticada com 8 meses de gravidez. Aí vem todo um relato, todas as experiências, todos os medos, todas as angústias e as felicidades também. Lógico. Lindo, rompendo com o destino. Muito lindo, muito lindo. Você tem em mente assim, algum filme que você goste, alguma série que é marcante para você ou que se tornou marcante? Pois é, eu vi um filme outro dia, aliás, vi vários, né? Mas o que me marcou muito foi Cartas para Julieta. Antigo, né, o filme? Antigo, um filme leve, bacana, indicado para todas as idades. Eu apaixonei. E é engraçado que tem uns filmes ou alguns livros que a gente vai lendo em fases da vida da gente, que ele tem um outro significado, você fala assim, é lógico, maturidade, né? Mas você fala assim, gente, não percebia isso. Exatamente, né? É isso mesmo. Ô, Sônia, pra gente poder encerrar, então, quais são os agradecimentos que você quer fazer? Já que você ficou uma pessoa mais grata, eu vou deixar aqui para você alguns segundos de agradecimento. Nossa, muita gente. Mas o que eu tenho de agradecer muito foram as mulheres que foram acometidas ou não de câncer. Essas mulheres me deram muito força. Marido, filho, irmãs,
mas principalmente é grata por ter passado por essa situação e poder ver o mundo com outro olhar. Então, eu sou grata ao universo. E a gente é muito grato a ter você aqui hoje com a gente. Isso é de verdade, porque você é uma pessoa extremamente querida. Seus alunos te amam, você sabe muito bem disso. E estar com você pra gente aqui hoje, comemorando este dia, né? Porque a gente está comemorando um dia após o outro, né? Exato. Então, comemorando esse dia pra gente é extremamente importante. Então, a Multiprosa está de portas abertas para você. A gente está de coração aberto para você. Volte sempre quando quiser. Gratidão, Flávio. Até mais então, pessoal. Nós nos encontramos em outros programas.